o novo Centro Cultural Hebraico Rio-Grandense. É agora no Hebraica News na TV. Hebraica News na TV conversa com Samantha Castiel Menda, atual presidente do Centro Hebraico Rio-Grandense, agora Centro Cultural Hebraico Rio-Grandense. Samantha, seja bem-vindo ao Hebraica News na TV. A Samantha é administradora, psicóloga e atual presidente. Samantha, fala para nós um pouco dessa mudança de nome do Centro Hebraico. Nós consideramos muito importante assim, uma mudança de rumo da instituição, sempre considerando o passado, o presente e o futuro, né? Então, a diretoria avaliando a situação atual, que eu acho que é comum a outras instituições da nossa comunidade, de diminuição da frequência, né? E pouco interesse dos nossos sócios, né, em algumas atividades. Então, nós buscamos aquilo que nós vimos que realmente lotava o Centro Hebraico, né? que são as atividades culturais. E avaliando como a instituição iniciou, que ela tinha uma intensa atividade cultural e social, tinha grupos de teatro, tinha bailes, concursos. Então, nós vamos respeitar, né, o início da instituição, qual era o objetivo dela inicial, e ao mesmo tempo buscar um futuro sustentável para ela, né? Porque o Centro Cultural vai nos permitir arrecadar recursos através da Lei de Incentivo à Cultura, tanto federal quanto estadual. Legal. Agora, falando um pouco da tua relação aqui com o Centro Hebraico, ao longo desse tempo aí, desde quando você frequenta aqui o Centro Hebraico, desde quando você atua na diretoria? O meu bisavô foi um dos fundadores do Centro Hebraico e ele morava aqui na frente, né? E a minha avó continuou morando aqui na frente. E até pela proximidade da casa dela, eu sempre frequentei muito, né? Desde muito pequena. Eu vim até muito mais do que as pessoas da minha idade, né? Por essa proximidade da casa dela. E com meu pai sendo presidente, eu acabei tendo um envolvimento muito grande. E a partir dos 19 anos eu já fui diretora pela primeira vez. Inicialmente eu fui diretora cultural e acho que mais ou menos uns 6 ou 7 mandatos eu fui diretora. Depois eu fui diretora de finanças e patrimônio e pelo segundo ano seguido eu estou sendo presidente. A comunidade judaica aqui em Porto Alegre, especificamente sefaradi, é muito atuante, né? E a gente está aqui numa sinagoga sefaradi, né, basicamente, né? Sim, essa sinagoga ela tem os nossos frequentadores, a grande maioria tem a origem na Turquia, alguns da Grécia e Egito também, mas todos eles são oriundos da Espanha, né, que foram para esses países após a Inquisição. Então, até o nosso centro cultural, ele busca mostrar essa cultura sefaradi, porque essa é a única sinagoga do sul do Brasil que tem essa origem, né? Então é muito importante o centro cultural nesse sentido. Legal. Samantha Castiel Menda, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui no Hebraica News na TV. Muito obrigada. Eu agradeço vocês a oportunidade de divulgar essa nossa nova instituição com uma nova cara, e também aproveito para pedir o apoio da comunidade também, porque a Lei de Incentivo à Cultura ela não recebe fundos do governo diretamente do governo, né? Nós dependemos também da ajuda da comunidade e é muito simples colaborar, porque a pessoa ela doa uma parte do seu rendimento e ela consegue esse ressarcimento do imposto de renda. Então, basta uma organização para a gente conseguir manter as nossas instituições fortes.
Davi Castiel Menda, diretor aqui do Centro Hebraico e editor da revista El Judio, que é o informativo oficial aqui da sinagoga. Davi, seja bem-vindo. Fala um pouco para nós sobre essa revista El Judio, há quanto tempo ela existe, qual é o principal objetivo desse canal de comunicação. O Centro Hebraico foi fundado em 1922 e sempre foi reconhecido como uma entidade religiosa e pluricultural. Isso se acentuou a partir da década de 50, quando foi construído este prédio que nós estamos aqui, com 3 andares. E esse reconhecimento, como eu disse, foi acentuado a partir da construção da sede, mas o Centro Hebraico sempre foi reconhecido a nível metropolitano, a nível regional. A partir do momento que nós começamos a publicar o El Judio, e paulatinamente foi crescendo o número de assinantes e nós fomos nos expandindo, chegando no momento a 18 países, mais o Brasil, seriam 19. Então o Centro Hebraico, eu posso afirmar que ficou reconhecido internacionalmente. Para saber o que, assim? Esqueci como é que é. Há pouco tempo, eu e minha esposa estivemos na Espanha para o 3º Cumbre Herência, um congresso sefaradi. O Cumbre Herência é uma atividade internacional financiada pelo governo espanhol com o objetivo de congraçar as comunidades sefaradis do mundo inteiro. Isto é feito através de convite. Então nós nos sentimos muito honrados aqui do Centro Hebraico por termos sido convidados a participar do Cumbre Herência e, para nossa honra, todos os sefaradis que estiveram presentes ao Congresso foram convidados por Sua Majestade, o Rei da Espanha, para visitá-lo, e não foi uma simples visita de cortesia, foram 2 horas em que o Rei Filipe recebeu os sefaradis e conversou demoradamente com cada um dos participantes. Legal. Agora, Davi, falando um pouco mais sobre a El Judio, antes a gente estava falando que, na verdade, essa revista existe há mais tempo, né? Como é que ela surgiu? Há quanto tempo ela existe, na verdade? Ela começou em 1988, uma tentativa que durou 5, 6 números, depois foi feita outra tentativa próximo ao ano 2000, mais 5, 6 números, e quando eu assumi a presidência em 2010, eu resolvi relançá-la, mas dessa vez teria que dar certo. Aí realmente ela já está no número 62, ou seja, já completou 5 anos, está no seu 6º ano, e se Deus quiser vai continuar sendo publicada. Legal, e essa edição eu tenho em mãos aqui, a edição número 62, agora de dezembro, e existem correspondentes, inclusive internacionais, que colaboram para essa revista, né? E recentemente ela chegou no Paraguai, não é isso? Sim, eu acho que é um dos nossos últimos assinantes, é o Paraguai, que era o embaixador que morava aqui em Porto Alegre, o embaixador Augusto Cabalheiro. Ele voltou agora para o Paraguai e fez questão de que nós continuássemos mandando a revista para ele. Tá, e é importante destacar que a revista ela não é exclusivamente para a comunidade sefaradi, ela é para a comunidade em geral e também para os askenazis. Inclusive, nós temos 2 páginas de humor, e o humor é praticamente askenazi. Eu tenho que reconhecer que é muito superior ao humor sefaradi. Legal. Agora, mudando um pouco de assunto, Davi, a gente sabe que aqui no Centro Hebraico existe uma Torá com mais de 500 anos, né? Como ela chegou até aqui o Centro Hebraico em Porto Alegre? Bem, nós imaginamos que ela deva ter sido transportada por uma das famílias que foi expulsa na Inquisição, em 1492, da Espanha. Em função de determinados caracteres que há nessa Torá,
chegamos à conclusão de que ela realmente foi feita na Espanha antes de 1490, por aí. Alguma família que foi para a Turquia, porque muitos espanhóis que foram expulsos se dirigiram para a Península, para a Turquia, saíram da Península Ibérica, foram para a Turquia. Caso dos meus avós, que são descendentes daqueles espanhóis expulsos. E devem ter trazido para Porto Alegre quando vieram da Turquia para cá. Lamentavelmente, nós não sabemos qual a família que trouxe isso, mas é um documento importantíssimo, é possivelmente o segundo documento religioso mais antigo do país. A única Torá que é mais antiga que ela é uma Torá adquirida por Dom Pedro II, quando fez uma viagem ao Oriente Médio, e essa Torá de Dom Pedro II, ela tem aproximadamente 700, 800 anos de idade. Legal, sem dúvida é uma raridade. Davi, a gente queria agradecer muito a tua participação aqui no Hebraica News na TV. Sucesso para o Centro Hebraico, agora Centro Cultural Hebraico Rio Grandense, e sucesso para a revista El Judeu. Muito obrigado e agradeço pela colaboração de vocês nessa divulgação. Legal, valeu. Hebraica News na TV, fica aí. Lançado em 2013 e estrelado por Bárbara Suková e Axel Milberg, Hannah Arendt é uma produção que conta a história da filósofa política judia, de grande influência no século XX. Hannah Arendt e seu marido Heinrich são judeus alemães que chegaram aos Estados Unidos como refugiados de um campo de concentração nazista na França. Para ela, a América dos anos 50 é um sonho e se torna ainda mais interessante quando surge a oportunidade de ela cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichmann para a The New Yorker. Ela viaja até Israel e na volta escreve todas as suas impressões e o que aconteceu. E a revista separa tudo em 5 artigos. Mas é aí que começa o verdadeiro drama de Hannah. Ela mostra nos artigos que nem todos que praticaram os crimes de guerra eram monstros, e relata também o envolvimento de alguns judeus que ajudaram na matança de seus iguais. A sociedade se volta contra ela e a New Yorker, e as críticas são tão fortes que até mesmo seus amigos mais próximos se assustam. Hannah em nenhum momento pensa em voltar atrás, mantendo sempre a mesma posição, mesmo com todos contra ela. Para entrar no mundo de Hannah Arendt, a diretora Margarete von Trotta leu suas obras e correspondências e coletou testemunhos sobre ela. Também decidiu mesclar imagens de arquivo com novas filmagens da produção para melhor representar o processo criminal de 1961. Hannah Arendt é uma dica do Hebraica News na TV.
unimposing piece of paper signed in December 1961 was the start of a venture that shook the world of show business. A young, unknown Liverpool businessman signed up four rather scruffy unknown lads with no experience of management and with a handicap... Famoso empresário musical falecido em 1967, Brian Samuel Epstein é mais uma das personalidades judaicas. Nascido em Liverpool em 1934, vindo de uma família de origem judia, tornou-se mundialmente conhecido ao empresariar os Beatles. Seu avô, Isaac Epstein, veio da Lituânia para a Inglaterra por volta de 1890. Isaac fundou a I. Epstein & Sons e expandiu os negócios da família, abrindo uma loja de instrumentos musicais e discos de música. O pai de Brian, Harry, e sua mãe, Malka, tiveram outro filho além de Brian, Clive. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Epstein mudaram-se para Southport, perto de Liverpool, para fugir da Blitz, uma campanha de bombardeios estratégicos pela aviação alemã. Eles voltaram a Liverpool em 1945. Até os 16 anos, Brian estudou em vários internatos até que escreveu uma carta ao pai dizendo que queria ser designer de moda. Como o pai não aceitou, Brian voltou a trabalhar na NEMS, a loja da família. O primeiro encontro com os Beatles aconteceu em 1961. Segundo Brian Epstein, um cliente chamado Raymond Jones foi até a NEMS pedir um compacto com a música My Bonnie, gravada pelos Beatles e Tony Sheridan, quando o grupo estava fazendo algumas apresentações em Hamburgo. Como Brian não conhecia a banda e ficou sabendo que eles tocavam regularmente em um pub não muito distante de sua loja, resolveu ir vê-los. Foi assim que no dia 6 de novembro de 1961, Brian viu os Beatles tocando na Cavern Club pela primeira vez. Sua chegada ao local foi anunciada nos alto-falantes da casa, e Epstein foi tratado como VIP. Ele diria mais tarde: "Fiquei impressionado de maneira imediata pela música deles, ritmo e sentido de humor sobre o palco. E inclusive quando os conheci mais tarde, também fiquei impressionado pelo carisma pessoal dos rapazes. E foi neste mesmo instante que tudo começou." No dia 10 de dezembro do mesmo ano, Brian propôs ser empresário dos Beatles. No dia 27 de agosto de 1967, Brian Epstein foi encontrado morto em seu quarto aos 32 anos. No laudo constava morte acidental por overdose de corbitol, um medicamento para insônia. Está sepultado no cemitério judaico Kirkdale, em Merseyside, Inglaterra. Este filme faz parte de uma seleção dos 50 filmes que compõem o projeto O Nazismo na Áustria, uma colaboração entre o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, o Museu do Cinema Austríaco e o Instituto Ludwig Boltzmann. O projeto reúne filmes que mostram a ascensão do nazismo e sua influência na vida de judeus e não-judeus na Áustria. Em 1938, a Áustria foi anexada por Hitler, como mostram muito bem os filmes Amateur Shots in Vienna e Hitler in Vienna. Em 1991, o governo austríaco admitiu pela primeira vez a culpa do país no Holocausto e pediu desculpas aos sobreviventes e aos parentes dos mortos. Em maio deste ano, as igrejas católica e protestante da Áustria pediram desculpas por seu antissemitismo antes e durante o Holocausto.
A Hebraica é sempre um grande parceiro, né? A Hebraica é sempre de portas abertas. Particularmente gosto muito da Hebraica, do clube. A Hebraica também é uma grande parceira da comunidade judaica. A comunidade precisa da tua força na Hebraica. A Hebraica está acontecendo muita coisa legal. A gente faz Seder de Pesach na Hebraica. Lá de Petrópolis eu vou bastante. Sempre nos apoiando aí, Joel. A gente sempre faz jantar da Kutzah Shnat. A disponibilidade da Hebraica em todos os eventos. É um futebol feminino que está acontecendo toda semana. Então a Hebraica está sempre presente em muitos eventos que a gente faz. Jogar futebol toda semana, piscina do verão. Sendo baita no parceiro nesse nosso trabalho aí. E sempre que a gente precisa, a gente pode usar a Hebraica. Cede as suas áreas comuns e toda a sua infraestrutura. Tem futebol semanal lá que dá para ir todo mundo jogar futebol e se divertir. Eu, particularmente, comecei a jogar futebol na Hebraica nos domingos agora. Sou sócio. Recomendo todo mundo seja sócio. Eu acho que a Hebraica ela está no ponto central da nossa comunidade, histórico e emocional e espiritual. O clube está super aberto a novas atrações, assim. E eu acho que é assim que tem que continuar. Então eu espero que cada vez surjam coisas novas pra gente conseguir se envolver, né? O clube disponibiliza várias coisas e tipo, quem quiser criar novas atividades ou promover coisas é só falar comigo, falar com o pessoal da diretoria para promover atividades. A cada ano, pelo menos, é lançado um novo filme a respeito de seres extraterrestres ou reportagens sobre pessoas que afirmam terem visto OVNIs, descobertas de possíveis vidas em outros planetas e afins. A própria ciência ainda não chegou a uma conclusão nesse tema e segue buscando informações que possam comprovar que nós não estamos sozinhos neste universo. Mas o que a Torá fala sobre este assunto? Seres extraterrestres se existem de acordo com a Torá. Então, existem alguns índices, até dentro do Tanar da Bíblia judaica, que pode haver um certo tipo de vida extraterrestre. E a alusão se encontra no livro do Shoftim, que é o livro dos juízes, quando a juíza Débora, ela realmente se queixa que não vieram ajudá-la numa batalha do planeta Meroz, que Meroz é Marte. Mas do outro lado, sabemos claramente, e quem explica isto é o maior período de todos os tempos, que é o Rebbe de Lubavitch, que entende de Torá e de ciências. Ele nos diz o seguinte: uma vida como nós a conhecemos, uma vida intelectual, com livre-arbítrio, isto depende do lugar onde a Torá foi dada. E nós sabemos que a Torá foi otorgada apenas no planeta Terra, no Monte Sinai, no ano 2448 da criação. Não houve e não haverá nunca mais uma outorga da Torá. Então, este tipo de vida pode existir apenas no planeta Terra. Pode existir, eventualmente, outro tipo de vida. Eu diria uma vida mais robótica, sem livre-arbítrio, sem aquele senso intelectual que nós temos, uns ETs, eventualmente. Mas não seres humanos como nós todos conhecemos, com livre-arbítrio, com conhecimento, com sabedoria, com discernimento. Isto não pode existir fora do planeta Terra. Procurar por vida extraterrestre não vai dar em nada, absolutamente nada. A pesquisa científica é bem-vinda, se podemos aprender algo do solo
de Marte, eventualmente um dia mandar gente morar na Lua, se tem condições, por que não? Mas nós não vamos encontrar seres humanos como os conhecemos em outros planetas. Pode ser que pessoas viram OVNIs, eu acredito que muita gente tem muita imaginação fértil. Mas mesmo se viram, isto é alguma coisa que é ligada a uma coisa mecânica e robótica, não a seres inteligentes. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel.